de Miguel Gomes Coelho, o poeta. O poeta não mais se sentou para escrever. Os seus poemas foram apreendidos. Não mais se ouviu falar do poeta, porque o poeta foi preso. E interrogaram o poeta, e torturaram o poeta, mas o poeta não gritava, mas os olhos do poeta gritavam não de dor, mas de raiva. E os olhos do poeta tinham lágrimas, mas as lágrimas não eram palavras do poeta. Reconsiderou. O poeta jurara não chorar, não voltar a chorar. E o poeta deixou de chorar e o poeta começou a rir. E bateram no poeta por ele rir, enquanto deveria chorar pela tortura. Mas só recitava os seus poemas de ataque, porque o poeta jurara não denunciar, porque o poeta jurara continuar a olhar o mundo nos seus olhos de poeta, porque queria continuar a ser poeta. O poeta queria continuar a falar livre e roubaram a fala ao poeta. O poeta queria continuar a escrever e roubaram a escrita ao poeta. E quiseram roubar-lhe o pensamento, mas o poeta continuou a pensar e o poeta recomeçou a olhar e roubaram os olhos ao poeta. Por ser perigoso o poeta olhar. Cego, mudo e sem escrita, mandaram o poeta embora. E o poeta foi passear na rua. E o poeta era cego. E o poeta era mudo. E o poeta não podia escrever. Mas voltaram a prender o poeta porque os outros olhavam para ele e reconheciam o poeta. Porque ele era o poeta. E continuava a falar, a ver e a escrever nos olhos das pessoas que passavam. E o poeta foi condenado. E mataram o poeta. Mas o poeta continuou a viver na mente dos que o conheceram, leram, falaram e olharam. Porque um poeta não se mata, não se cala, não se venda, nem se vende. Porque é poeta. E quiseram lavar o povo para desaparecer dele o poeta. Mas o poeta era o povo. E até o último homem são, existiria sempre o poeta. O poeta está morto, mas vivo. Vive sempre. Enquanto houver homens que lutam, que digam a pleno peito, sem medo e com orgulho, eu sou poeta. Viva o poeta. Viva o povo. Viva o povo que é poeta.